Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E galera, vou trazer para vocês hoje a galera do Troca de Passes aí, falando tudo sobre essa grande vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-1 no Campeonato Brasileiro, né? Flamengo que dominou ali no primeiro tempo, botou aí uma boa vantagem, e também no segundo tempo, galera, o São Paulo melhorou bastante, né? Que impôs ali dificuldades na segunda etapa. E a galera aí do Sport TV, né, vai trazer para vocês tudo sobre esse jogo, todos os detalhes aí, tá certo? Para você ficar por dentro de tudo que rolou nesse grande jogo do Campeonato Brasileiro. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva no canal, nos dê essa moral, nos ajude a bater a meta de 5.000 inscritos. Deixe seu like no vídeo e também ative o sininho da notificação para ser notificado sempre que trouxermos vídeos novos com notícias do melhor clube do Brasil, nosso Mengão, galera. E vamos aí para a galera do Troca de Passes comentando essa grande vitória do Flamengo. Primeiro lugar agora, galera. Flamengo na liderança do Brasileirão aí, com apenas 2 rodadas. Bora ver aí. Desdobramentos, se a diretoria vai se manter firme na permanência do Carpini ou se a pressão vai fazer com que a direção mude o comando do time. Quem sabe ainda hoje, no Troca de Passes, a gente possa trazer novidades para vocês, tá legal? Fato é o seguinte, temos 2 líderes, 2 times com 100% de aproveitamento, apenas 2 nessas 2 primeiras rodadas, Flamengo e Internacional. O Flamengo está na frente, os dois têm 2 gols de saldo, o Flamengo está na frente porque marcou um gol a mais do que o Inter, 4-3. Flamengo e Internacional, portanto, os únicos 2 times com 2 vitórias nessas 2 primeiras rodadas. Vamos falar muito sobre a ocupação dos tricolores, porque, de novo, apesar de um final de jogo um pouco melhor, a partida que o São Paulo fez foi para se preocupar. Ou é exagero, Mansur? Não, claro que é para se preocupar. A maior fonte de preocupação para o São Paulo, ô Diniz, é que parece que chegou ao campo aquela sensação de contagem regressiva, né? De que em algum momento essa pressão sobre a comissão técnica ela vai resultar numa interrupção de trabalho e numa quebra, porque o futebol brasileiro criou essa cultura e todo mundo já tem ela quase como uma certeza, que quando a pressão chega a determinado nível e se dá a sensação de que a cada rodada o treinador, mais do que seguir um trabalho, ele está defendendo o emprego e tentando ganhar mais 3, 4 dias até o próximo jogo, isso em algum momento chega ao campo. O São Paulo pareceu em alguns momentos do primeiro tempo até desmobilizado. Mas o São Paulo até conseguiu em alguns momentos incomodar o Flamengo pressionando na frente, evitando que o Flamengo tivesse uma construção limpa da defesa para o ataque, mas isso é um outro problema, porque o Flamengo tem essa dificuldade recorrente, a gente fala dela mais adiante, mas tinha muito pouca ideia de como construir. E a sensação é que pela primeira meia hora de segundo tempo, as trocas do Carpini no intervalo, elas terminaram por desmontar um pouco o que o São Paulo tinha na primeira etapa. Fazia sentido você abrir mão de um zagueiro, ter 2 jogadores mais rápidos pelo lado, tentar ser mais agressivo, mas o São Paulo nem conseguia agredir, nem conseguia defender mais, né? O Flamengo teve seu maior volume, a sua maior construção de oportunidades de gol nesse período do jogo. Claro que um gol trouxe uma certa incerteza ao Flamengo, uma tensão, deu ao final do jogo uma certa dramaticidade, mas que não retratava naquele momento o que era a diferença entre os 2 times no segundo tempo. São Paulo acho que teve mais uma atuação bem preocupante. O primeiro tempo até foi um pouco menos pior do São Paulo, né? Um jogo mais equilibrado, não permitiu tantas ações ao Flamengo, não permitiu tantas chegadas perigosas, também produziu pouco no ataque, é verdade, né? Foi um primeiro tempo meio amarrado, mas o segundo foi bastante ruim, né? Principalmente a primeira parte do segundo tempo, ali os primeiros 30 minutos, 35, o São Paulo não conseguia mostrar reação, né, Alex? No final do jogo é que foi incomodar, principalmente depois do gol que acabou encontrando, deu até a impressão de que podia ter empatado o jogo, né, Alex? Mas aí também tem aquela questão do Flamengo tirar bem o pé e eles acabam vindo, teve a felicidade do gol que dá aquele ânimo e é natural, e quem de repente está baixando um pouco a guarda ali naquele momento para retomar é muito complicado, mas o Flamengo sobra com um talento, né, organizado, então parece que nem precisa ou nem tem precisado jogar esses 100 minutos, vamos dizer, né, o tempo todo numa grande intensidade e tudo. Mas realmente o Flamengo acaba sobrando nesse sentido, e lógico que preocupa porque a questão do São Paulo, porque dá-se uma impressão de que contaminou realmente e contamina mesmo
esse ambiente de incerteza da maneira que fica. Pode ser que o treinador ele está lá porque ele também é um ser humano e ele ainda é um jovem treinador, é um jovem líder, que às vezes ele precisaria, igual a gente falou, não sei se teria o que fazer, mas no Brasil, quando chega nesse ponto, fica muito perto realmente do insustentável, porque para a diretoria é mais cômodo, parece que saia, e o resultado no campo acaba não vindo, porque né, o atleta brasileiro parece que ele acaba sentindo um pouco mais, e o São Paulo não teve profundidade, grande criação, essas coisas, mas eu acho que está sucumbindo um pouco nessa história de aí. O Carpini vai sair, mas e aí? O Carpini vai sair ou não vai sair? Os atletas têm coisas que eles podem resolver dentro do campo. Mas é o treinador que escala, mas é o treinador que mobiliza também, mas eles também têm que se mobilizar. Porque senão passa-se o tempo, passa mais 5 rodadas, 10 rodadas, e não adianta jogar daí de repente esperar para acordar, que acaba sendo tarde. É por aí. Vamos ouvir então Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que saiu ovacionado pela torcida hoje, quando foi substituído no Maracanã. Ele, depois do jogo, conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvi-lo. Bruno Henrique, sempre útil, né, Mansur? Impressionante como ele é um cara capaz de provocar desequilíbrio na defesa adversária, seja começando o jogo, seja apenas jogando parte da partida nos momentos finais, né? Ele consegue se adaptar a várias situações que são impostas a ele, né? Acho que o Cebolinha veio muito bem. O Luiz Araújo, questionado hoje, fez uma partida muito boa. Mas o Bruno Henrique, primeiro ele tem arquibancada a favor dele, né? Tem algo no Flamengo que vai demorar confiança um pouco a mudar. Com que ele joga, né, Mansur? Não, e tem algo no Flamengo que vai demorar alguma coisa a mudar, que é assim, quem é remanescente de 2019 e ainda está conseguindo ter um nível de atuação bom, tem uma relação com a arquibancada que outros têm, até constroem. Você vê o De La Cruz aí, mas é algo que está muito marcado, né, no coração de uma geração de torcedores. Então, ele é muito querido pela torcida. E ele oferece coisas com características diferentes do Cebolinha, quando joga pelo lado esquerdo, né? Ele é um jogador, ele consegue te dar profundidade, mesmo sendo destro, preferindo por vezes trazer para finalizar, mas ele consegue dar aquele tapa e ter a velocidade para chegar no fundo. Ele tem muita presença de área, né? Ele tem a questão da estatura, da impulsão. Uma impulsão, né? Absurda. Então ele consegue ser um jogador que ataca a área com mais frequência. O Cebolinha faz um movimento um pouco diferente dele. Ele é um jogador muito útil nessa caminhada do Flamengo. E assim, se você pensar num campeonato que não vai ser ganho por nenhum time que construiu um 11, e sim por um time que construir opções e souber jogar com elas o tempo todo, em que as trocas não façam ele se desfigurar, esse tipo de jogador é imprescindível. E o principal dessa característica, você pode até ter times com elencos, com bons atletas e tudo, mas o que o Tite conseguiu fazer nesse sentido, que o Gabigol ficou fora, que ele ficou fora, o Bruno, e são importantes, você percebe no Flamengo todo mundo remando para o mesmo lado até então, né? E você vê que esse sentido de equipe para esses caras que são importantíssimos para a torcida, e o Bruno, ele é um cara importante porque ele é decisivo, ele foi, né? E ele causa realmente impacto no jogo, não é aquele cara que passa desapercebido por todas as características que o Mansur falou, e um espírito de liderança em sentido coletivo e não individual. E quando o adversário olha, vê o Bruno Henrique e fala, ixi, lá vem esse cara pra cima de mim, né? Seja correndo com a bola no pé, na velocidade, dentro, seja pelo alto, olhando pra cima e vendo o Bruno Henrique saltar, né? Não é fácil, não. Deixa eu só ouvir o Ferreira, atacante do São Paulo, e depois a gente continua conversando aqui sobre o que foi esse Flamengo 2, São Paulo 1. Quando o momento não é bom, os caras dão um chute. Hoje conseguiu entrar e ajudar mais uma vez. A gente vai colocar aqui para vocês os melhores momentos desse jogo, né? Para você que não acompanhou, ficar por dentro de tudo que rolou no Maracanã. Hoje com 48 mil torcedores nas arquibancadas. Mas um jogo que mostrou a diferença, né, de momento das duas equipes, né, Alex? E mostra, ele acaba vindo. Porém, a gente comentou, por mais erros que o São Paulo cometeu, que tem alguma distração, no primeiro tempo ele veio pro jogo, o Flamengo ele acaba criando e construindo, e vai acontecer sempre pelo talento, tanto que o gol ele acaba saindo num talento, mas de uma dispersão no movimento. Olha lá, o Michel, olha o jeito que ele desiste. Largou, né? Ele não segue, cara. Então isso aí é um sintoma que eles têm que se consertar, né? Independente de quem esteja no comando. E aí você acaba sendo punido pelo talento que o adversário acaba tendo, você jogando fora de casa. E mesmo assim o São Paulo acho que seguiu, você vê de posse de bola, eles ficaram ali, não tiveram realmente produtividade em profundidade, de gerar tanto de repente dano no Flamengo, que o Flamengo ainda dessa forma parece que ele
ele ainda acaba permitindo algumas coisas desses últimos jogos para cá que eu tenho visto, mas é um jogo que realmente com o Flamengo desse que você vai jogar, você tem que ter aquela atenção em cada segundo até o final do jogo. A gente viu ali lances do De La Cruz, né, Mansur? O primeiro gol do Luiz Araújo, que ele acerta a gaveta, né? Um chute muito feliz do Luiz Araújo. Agora, o quanto... Uma recuperação de bola do De La Cruz. Isso que eu ia falar. Começa com o De La Cruz, ele recupera a bola, faz o passe pro Luiz Araújo e o Luiz Araújo acerta a gaveta. E depois do lance do Pedro, ele mostra... Ele jogou mais adiantado hoje também, essa né? Numa essa posição grande notícia, eu acho. Diferente. Hoje como um 10, né? Ele jogou como um 10... e estava dentro da área para pegar o rebote do Rafael. É basicamente a terceira função diferente que ele faz nesse Flamengo nesse 2024. Começou partindo do lado direito, depois veio para uma espécie de segundo homem, de camisa 8, e agora joga na função que era do Arrascaeta, com as suas diferenças de característica. Sob o ponto de vista individual, para mim, o jogo tem, do lado do Flamengo, dois grandes destaques, né? A gente falou um pouco do Bruno Henrique, mas eu acho que, tecnicamente, assim, a grande influência no jogo, a partida do De La Cruz é muito boa. Ele é um jogador que faz a pressão do Flamengo ofensiva funcionar muito melhor, pela capacidade dele de cobrir campo, de se posicionar, de entender a pressão, de pressionar o adversário, de recuperar a bola, de interceptar a passe. E o outro destaque está aparecendo aí na tela para mim. É muito interessante como o Pedro, e eu não estou falando só da parte ofensiva do Pedro, que já é conhecida, mas como o Tite fez o Pedro se engajar mais e com mais qualidade, né? Sem bola. Hoje, principalmente. Impressionante. Tanto que o segundo gol sai de uma roubada de bola, de uma briga dele. Mas foi especialmente hoje. Nos últimos jogos não vinha sendo eu tanto, acho que, né, acho que essa é uma temporada em que o Pedro participa mais ativamente da pressão ofensiva do Flamengo. Os dois últimos jogos ele tem feito gol, né? Mas assim, foram aqueles jogos que eu acho que o Flamengo jogou, parece que pelo suficiente. Isso daí. Isso, E teve uma oscilação nesse aspecto. O Pedro, no balanço da temporada, ele de fato passou a participar muito mais ativamente disso. E a jogada dele... Quantos lances, né? Ele participa com bola e sem bola. Hoje ele fez um belo jogo mesmo. E a jogada dele no lance do segundo gol é muito boa, muito boa. Dá aquela chapada, né? Com qualidade. Foi uma grande defesa do Rafael, que terminou no segundo gol do Pulgar, que é um dos artilheiros já do campeonato, né? Temos alguns jogadores que marcaram 2 gols já nessas 2 primeiras rodadas. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a nossa equipe, né, que trabalhou na transmissão dessa partida lá no Maracanã. Luiz Carlos Júnior, Renata Mendonça e Grafite. Bom, galera, é isso aí, grande vitória do Mengão, né? Líder agora do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Internacional. E vamos aí, né? Vamos, Mengão, aí ser campeão do Brasileirão. Até rimou, né? E para você que assistiu o vídeo até aqui, quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o like e ative o sininho da notificação para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos com notícias do Mengão. E até nosso próximo vídeo aqui no canal Coração Rubro Negro.